Queridos amigos, a passagem da Palavra de Deus para a qual eu gostaria de chamar a sua atenção se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 2. Nós leremos o versículo de número 8. Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 8. Estas palavras, estes sentimentos de Paulo pelo Espírito. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. E o nosso título nesta noite é A Dinâmica da Fé Salvadora. Na Bíblia, a fé é aquilo que nos conduz através da porta do arrependimento para dentro das bênçãos da salvação. Uma pessoa é salva pela fé, uma pessoa é santificada pela fé, uma pessoa salva vence o mundo pela fé. Qual é a vitória que vence o mundo? Pergunta o apóstolo João. A nossa fé. E a fé é por ela, é através dela que todas as bênçãos de Deus vêm a nós. A fé é fundamental. Assim, é de extrema, de vital importância, se nós estamos buscando a Deus para o perdão, para a salvação, compreender o lugar da fé na conversão. No domingo passado nós lidamos com a dinâmica da conversão em Mateus capítulo 21. E nesta noite nós queremos ver o outro lado da moeda, a dinâmica da fé. Qual é o lugar da fé na salvação, na conversão? Nós vimos o lugar do arrependimento, que o arrependimento é aquela porta através da qual todo aquele que deseja ser salvo deve passar. Não há salvação sem arrependimento, assim não há salvação sem fé também. Mas de que maneira isso opera? É isso que nós queremos ver. Qual é a anatomia da fé? Qual é a dinâmica, porque ela é viva? Qual é a dinâmica da fé? Qual é o lugar da fé? Bem, porque a fé ela é intrinsecamente ligada, ou está intrinsecamente ligada à salvação, não é de se surpreender que haja tanta confusão no meio cristão evangélico a respeito desse tema, a fé. Não é de se surpreender que Satanás procure confundir o povo de Deus a respeito do que seja a fé. Isso explica muito sobre a confusão a respeito da fé em nossos dias. Bem, quando você pensa sobre a reforma protestante histórica, o que foi a reforma protestante senão um resgate do lugar da fé na salvação? A restauração da fé bíblica, do verdadeiro ensino bíblico sobre a fé na salvação. Verdade é essa que estava enterrada debaixo de imensas camadas de misticismo, da parafernália litúrgica do catolicismo por séculos. A reforma protestante foi nada mais do que isso. Eles proclamaram sola fide, salvação somente por meio da fé. Assim nós começamos a perceber quão vital é a fé no processo de salvação. Bem, eu creio que nós devemos, isso é salutar, iniciar aqui com uma definição, porque nós estamos usando aqui termos bíblicos, não é? É importante defini-los. O que é esta fé que nós estamos considerando nesta noite? Bem, porque na Bíblia a palavra fé é utilizada para representar um número de coisas. Mas a fé que nós estamos considerando nesta noite, marque isso, é a fé salvadora, fé salvífica. É esta fé que nós queremos colocar o holofote nesta noite. E ela está aqui neste versículo e em tantos outros versículos da palavra de Deus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, a fé salvadora. Deixe-me ler alguns exemplos do uso do termo fé na Bíblia. Lá em Judas, no versículo de número 3, nós temos um tipo de fé descrita aqui. Judas diz: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez por toda foi entregue aos santos. Naturalmente, esta não é a fé salvadora. Claro, está inclusa, mas não é sobre isso que ele está mencionando. Fé aqui em Judas significa o conjunto de doutrinas, toda a fé cristã. Foi isso que foi entregue pelo Espírito na palavra à igreja de uma vez por todas, isto é, foi registrado na Bíblia. Não há mais visões e revelações, foi entregue de uma vez por todas. Essa é a fé, é a doutrina da fé cristã, não é a fé salvífica. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, Paulo, ele lista os dons espirituais, e aqui nesta lista, no versículo de número 12 em diante, ele vai falar sobre a fé, um pouco antes, na verdade.
Mas a fé aqui não é a fé salvífica também, nós não iremos ler o texto. A fé aqui, ela se refere a uma habilidade especial dada pelo Espírito a um crente, para que esse crente ele viva em inteira dependência de Deus, em completa dependência de Deus, para exercer um ministério específico. É o tipo de fé que nós lemos, por exemplo, dada àquele grande crente em Jesus Cristo, George Miller, para a manutenção e o cuidado de um orfanato imenso como aquele, ou a Adoniran Judson, ou a William Carey. É um tipo de fé que leva a pessoa a viver inteira, em completa dependência de Deus, para exercer um ministério específico que Deus deu. E há um outro tipo de fé, ou melhor, um outro uso do termo fé na palavra de Deus. Nós encontramos aqui em Gálatas, no capítulo 5, no versículo de número 22, Gálatas 5, 22, há algo a respeito da fé aqui. Observe que é fé neste texto, porque está escrito, capítulo 5, 22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Essa também não é a fé salvífica. Aquela fé que eu mencionei também não é salvífica. Essa fé, ela poderia ser melhor traduzido o termo fé como fidelidade, porque este é o contexto aqui. Fidelidade. Fidelidade para com Deus, para com sua palavra, fidelidade no casamento, nos relacionamentos. Esse é um tipo de fé. Você percebe, há vários usos para o termo fé na palavra de Deus. Mas o que nós queremos compreender nesta noite é a fé salvadora. É a fé salvífica. É a fé que nos reconcilia com Deus. É a fé que traz o perdão e a certeza de vida eterna. Bem, o que é fé salvadora? Como ela opera? Qual o lugar dela, na salvação da alma? Qual é a dinâmica da fé? Eu penso que a melhor maneira de nós compreendermos o que é esta fé é primeiro dizendo o que ela não é. Porque ao entender o que esta fé não é, se torna bem mais claro para nós o que é esta fé bíblica salvífica. Bem, deixe-me dizer que fé, ou esta fé salvífica, fé não é uma crença duvidosa numa mensagem duvidosa. Fé não é a crença em uma mensagem duvidosa, que eu não posso colocar todas as minhas fichas. Alguns pensam que fé é isso. É isso que você ouve sobre fé no mundo muitas vezes. Fé no mundo é um sinônimo para esperança, não é? Já percebeu isso? É como confiar em algo improvável. Olha, não vai acontecer, mas tenha fé que vai acontecer. Crer em algo não demonstrável. Crer em algo que não possui provas, evidências concretas. Essa é a fé no mundo. Mas a fé ensinada na palavra de Deus não é nada do tipo. Porque a fé bíblica, ela se baseia em promessas, em evidências, em experiências. Ela é uma fé histórica. Este livro divino não é como o livro de outras religiões, que alguém sentou numa mesa fria e começou a escrever toda a religião, recebeu uma mensagem direta e colocou. Essa é uma fé histórica, vivida, exercida na vida de pessoas. A fé bíblica, ela raciocina para crer. Assim, a fé salvífica não é a crença em uma mensagem duvidosa. E esta fé salvadora, fé bíblica, também não é, digamos, força de vontade. Para muita gente, fé é força de vontade, não é? Alguém se determina a crer em algo que não pode acontecer, ela começa a visualizar, a pensar positivo, tenha fé, eu vou crer que isso vai acontecer, eu vou crer que isso vai acontecer, algo vai ser possível quando não é possível. Bem, não pense, querido amigo, que a fé bíblica é o poder da vontade, não é? É algo muito mais profundo. A fé também, esta fé salvadora, não é, como dizia um professor da faculdade, um salto no escuro. Não. A fé não é um salto no escuro. Oh, se existe Deus, eu não tenho certeza. Se Ele existe, eu vou colocar todas as minhas fichas nele, porque eu não tenho nada a perder, não é? Se eu disser que Ele não existe, eu vou morrer e descobrir que Ele existe, eu estou perdido. Então é melhor eu crer nele, eu não sei, é melhor eu pôr minhas fichas nele. Não, querido, não é um salto no escuro. A fé não é assim, duvida, mas ela aposta, de maneira alguma. Porque a fé raciocina para crer. A fé não é um salto no escuro, ela abre os olhos. Ela está baseada em uma verdade que deve ser compreendida e recebida. E a fé também não é apenas sentimentos. Deixe-me dizer, a fé não é apenas também o entendimento, a compreensão racional do texto da palavra de Deus, da mensagem do Evangelho. Quando você compreende o que o Evangelho ensina,
Isso não significa necessariamente que você tenha fé na palavra de Deus. Entender a mensagem, entender o plano de salvação, a teoria do Evangelho, isso não te leva necessariamente a Deus. Esta não é a fé salvadora. Porque somente a resposta a esta mensagem te leva a Deus. Assim não é somente compreender, ela envolve uma resposta. Não é apenas crer que Deus salva pecadores, ela me leva ao arrependimento. A fé bíblica é tão diferente. A fé bíblica me conduz a Deus em arrependimento. E deixe-me dizer então que fé não é um ato de temor. Oh, se a pessoa estiver no leito de morte, doente, ao ponto de morrer, quem sabe se eu não trouxer uma palavra para ele, ele crerá. Queridos, fé não é temor. É claro, o temor, na verdade, pode conduzir alguém à fé. A fé pode vir do temor, mas veja, é o temor da condenação. E não o temor meramente de morrer e não poder desfrutar os meus anos de vida. Esse temor da condenação, de que eu sou um pecador e eu não estou pronto para partir para a eternidade, ele pode muito bem me levar a buscar a palavra de Deus, a orar a Deus, a clamar a Deus, mas fé é muito maior, algo muito maior do que o temor, porque fé é algo sólido, compreendido como uma evidência de algo, que algo é real, que algo existe. Como uma prova matemática de algo, se eu posso colocar nesses termos. Fé também não é algo que nós trazemos do berço. Ela não está em nós, naturalmente, entenda isso. Algumas pessoas dizem, todos nós temos fé, o importante é exercitar no momento certo. Não, ela não vem de nós, ela não é gerada por nós, ela não está naturalmente em nós. Ouça essas palavras, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, vem de fora. É um dom de Deus. E se ela não está em nós naturalmente, essa é a grande pergunta, porque nós queremos entender a dinâmica da fé salvadora. Como ela surge então? Como nós adquirimos essa fé que conduz à salvação? Bem, o nosso texto nos diz, esta fé para a salvação é uma dádiva de Deus, é um dom de Deus. Não é algo natural, algo que vem do berço, algo que está em mim, ela vem do alto. É um dom, presente de Deus. E se é um dom de Deus, então a grande pergunta é esta: como é que ela chega a nós? Aqui estou eu em um determinado momento da minha vida, um homem, uma alma criada à imagem e semelhança de Deus, mas um pecador, vivendo em meus pecados. Se Deus salva alguém, e é por meio da fé, como nós lemos, como é que esta fé chega a esta pessoa? Qual é a anatomia, qual é a dinâmica, a fisiologia desse negócio? Como é que ela chega a mim? Acaso Deus estala o dedo e de repente eu creio? Essa é uma grande pergunta, não é? Qual é o canal? A maneira pela qual a fé vem à existência? E a resposta, queridos amigos, é que a fé salvadora é gerada em uma pessoa pela palavra de Deus, pelas Escrituras. É por meio desta verdade que esta fé é trazida à existência. Abra comigo em Romanos capítulo 10, no versículo de número 13 ao versículo de número 16, nós lemos as seguintes palavras. Romanos 10, de 13 a 16. Porque todo aquele, observe com atenção isso, a fé é gerada, ela vem pela palavra. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão? Estou em Romanos 10, 13, 14 agora. Como, pois, invocarão aquele em quem não creem? Claro, como é que alguém vai invocar algo que não crê? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, com formosos os pés do que anunciam o evangelho da paz, de paz, dos que trazem boas novas de boas coisas. Versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Essa é a forma pela qual a fé vem à existência e entra em operação na alma de uma pessoa. Deus determinou que todas aquelas pessoas que irão conhecê-lo e receber o seu perdão e misericórdia, que elas recebam a fé para a salvação e que isso aconteça por meio de ouvir, ler a palavra de Deus. Ela é gerada pela palavra de Deus, pela mensagem pregada ou lida. Veja Tiago, capítulo 1, versículo de número 18, a mesma verdade sendo repetida aqui em Tiago 1, versículo de número 18. Segundo a sua vontade, Ele, Deus, nos gerou, como?
pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas escrituras. Nessa dinâmica invisível, assim por dizer, da obra do Espírito na alma de uma pessoa, a fé é vital, é essencial. Nós vimos como o arrependimento tem um lugar crucial. E se você pensar sobre a salvação como uma moeda tem dois lados. Bom, três na verdade. Tem um rodando assim, né? Mas a moeda da salvação é assim. Um lado está arrependimento e do outro está a fé. A fé, ela é gerada pelo ouvir da palavra de Deus. Essa é a origem da fé. Mas veja, há um outro elemento na dinâmica da fé ainda. A maneira como ela opera no momento em que ela é gerada. O que ela opera? Esta fé não estava em mim, eu não nasci com ela, eu vivia em pecados, eu estava cego. Eu dizia crer em Deus, e eu ia na igreja, cresci no lar evangélico, mas eu era um ateu prático. Há ateus teóricos, né, teoria da evolução, isso, aquilo, eu era ateu prático, eu dizia crer em Deus, mas eu vivia semana após semana, como se Deus não tivesse uma lei e uma exigência sobre a minha vida. Isso é um ateu prático. De que maneira, pois, Deus me despertou, ou desperta qualquer pessoa? Quando a fé é dada pelo ouvir da palavra, como ela opera? O que ela opera? Bem, a fé, quando é gerada, quando ela é concebida por Deus, pelo Espírito de Deus, uma pessoa, ao ouvir a palavra de Deus, ela persuade e ela convence. É isso que ela opera. E é maravilhoso. Abra comigo em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Nós ficaremos alguns minutos aqui. Hebreus 11, 1. Observe, é muito interessante. É um dos versículos mais difíceis de traduzir na palavra de Deus, mas é tão claro o que quer dizer. Ora, a fé é o firme fundamento, um chão, firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova pode ser traduzido também como evidência, e a prova, a evidência das coisas que não se veem. É isso que eu desejo explicar nesta noite. É desta forma que a fé é uma prova, uma evidência. A fé, quando é gerada, quando é concebida em uma pessoa pelo Espírito Santo, conforme ela ouve a palavra de Deus, ela persuade, ela convence, ela é uma evidência. Deixa-me lhe contar a história da fé, como ela opera em uma vida. Claro, primeiramente é uma obra de Deus, vem do alto, e é gerada quando se ouve a palavra de Deus. Mas ela opera da seguinte maneira, no momento em que ela começa a gerar. Tente entender isso como, bem, você estuda os vírus, não é? No momento que ele entra, começa a se estudar como é que ele funciona, o que ele opera, o que ele ativa, o que ele desativa, o sistema, etc, etc, etc. O que a fé faz quando ela entra em nós? Porque ela é dada por Deus para a salvação. Nós estamos falando da fé salvífica. A história da fé é esta. Ela opera da seguinte maneira. No momento em que ela nasce pelo ouvir da palavra de Deus, em um instante, um piscar de olhos, ela é gerada. É como a concepção no ventre. A fé opera assim. Ali, não é o esperma, o ovo, se forma um zigoto, começa a desdobrar, um bebê, daqui a pouco nasce. Conversão também é assim. Deus primeiro planta a semente da regeneração inicial. A fé nasce ao ouvir a palavra de Deus. E ele então começa a operar da seguinte maneira. Nós começamos a pensar. Se eu não recebi, por exemplo, primeiro caso, uma criação religiosa, eu não nasci nos princípios da fé cristã, chega um momento, porque Deus na sua misericórdia se determinou salvar, e esta fé Ele colocou em mim, essa semente inicial que vai gerar um bebê, uma nova vida, nascer de novo, ser adotado. Essa fé começa a operar da seguinte maneira: eu não fui criado em um contexto dos princípios cristãos, eu paro em um determinado momento e a fé começa a operar em mim. E eu digo a mim mesmo, esse mundo ele foi criado. Ele não poderia ter vindo do nada. Não é possível que o mundo veio do nada, do mero acaso. E esse fato, essa verdade, esse pensamento se alinha com o meu instinto humano. É algo que eu sempre soube, na verdade, desde que eu me entendo por gente, mas eu vim abafando isso. Por algum tempo eu busquei certas teorias e explicações humanas que eram, na verdade, uma alternativa para Deus, quando sempre houve um instinto de Deus em mim. Esse mundo foi criado por Deus.
Explicações eu busquei que me dizem que tudo poderia ter acontecido pela pura chance, pelo puro acaso. Isso me satisfez por algum tempo. E essa teoria, essa ideia, ela me dava licença para não me preocupar com Deus por muito tempo. E não me preocupar com o propósito da vida e o sentido da vida, apenas curtir a vida. Ela me deu uma licença para não me preocupar com o meu problema do pecado diante de Deus. Mas algo aconteceu. Eu ouvi a palavra de Deus, ou eu li. De alguma maneira, Deus irá conduzir essa pessoa a ouvir a palavra de Deus. E eu comecei a pensar que aqueles pensamentos, aquelas ideias e teorias e convicções que eu tinha já não eram mais coisas críveis. Eu costumava dizer que Deus era muito difícil de compreender. Eu não vejo, eu não toco, eu não sinto. Mas de repente eu começo a entender que tolice de raciocínio. Há tantas coisas que eu não vejo, não toco, não sinto. Eu sei que existe, eu não vejo o pensamento, mas eu sei que eu penso. Ninguém jamais viu um átomo com o olho nu, mas nós sabemos e confiamos naqueles microscópios eletrônicos. Alguém já tocou na gravidade, mas nós sabemos que ela existe. Há tantas coisas que eu não posso ver, e eu sei que elas existem, a minha vida é guiada por ela. Eu vim dizer que Deus não existe porque eu não posso vê-lo. Que tolice! Algo aconteceu. A ciência, eu já achava que ela explicava tudo, mas agora eu cheguei a compreender que qualquer explicação sobre a origem que não inclua Deus é também apenas uma teoria. E que esta história de que nós já abandonamos as origens, o importante é como as coisas funcionam, é uma tolice. Todos nós queremos saber sobre a origem. Se foi uma grande explosão, onde é que estava a matéria antes? Quem trouxe ela à existência? Eu começo a pensar e a raciocinar. Então, porque uma teoria ela também está cheia de falhas, de contradições, de agendas. E você precisa estudar para perceber essas coisas, e logo você descobre que nós estamos em um universo. E esse mundo ele não é caótico, uma explosão. Você já viu uma explosão trazer ordem? Uma explosão traz caos, pedaços, tiras, que nós temos um mundo complexo, organizado perfeitamente, não é? Você vê as menores partículas, os neutrinos, os leptons, se organizando em átomos, não, elétrons, prótons, nêutrons, esses se juntam e formam moléculas, e moléculas que se juntam e formam tecidos, tecidos que se juntam formam órgãos, órgãos que se juntam formam sistema, sistema forma um corpo, a ordem, há um design, há uma mente, tudo funciona aqui, eu não sinto nada. Como isso poderia vir do acaso, da chance, do mero acaso? De repente eu começo a ver a realidade. A fé começa a operar isso em mim. Eu estava cego. E aqui nós estamos. Como eu posso dizer que o acaso, o acidente, a chance, o erro, uma sopa primordial de elementos sacudindo e tocando, quem trouxe essas coisas? Quem dirigiu isso para trazer toda a ordem, o design? Eu descubro que há uma complexidade nos seres irredutível. Não há como passar de um anfíbio para o ser com um pulmão. Não há como reduzir o olho. Coisas como essa, e nós começamos a perceber que isso não pode ser. Veja, a fé está fazendo suas descobertas. Que é necessário uma mente, um criador, um arquiteto. E tudo isso faz sentido. E a Bíblia fala sobre isso. O que é a fé nesse ponto, então? Ela começou a operar. Fé aqui é ver a realidade. Foi antes de receber fé em Deus e em sua palavra que as coisas eram irreais. Foi antes de eu ser levado, antes de eu ter meus olhos abertos, que eu era levado de um ponto para outro sobre a vida, uma opinião sobre a vida, sobre o que é o ser humano, sobre o que era Deus. Eu ficava assim, girando, girando, girando. Era sempre uma mistura de verdade, com intuição humana, com verdade. Uma sopa. É óbvio, Deus é real. Agora eu vim a ver e compreender. E Ele não é uma energia, uma fumaça que eu tenho que me integrar nele como no Nirvana. Ele é um Deus pessoal. Por quê? Porque Ele me deu a capacidade da pessoalidade, da razão. E Ele não pode ser menor do que eu, ser uma fumaça, uma energia, que senão seria maior do que Ele. Eu começo a compreender essas coisas. O que é ser a imagem de Deus? Imagem moral de Deus plantada em mim, é uma consciência do certo e do errado. Quando eu faço alguma coisa, não tem ninguém por perto, ninguém me disse nada, eu sei que estou errado. A lei de Deus inscrita em cada consciência. É assim que a fé opera. Quando ela é gerada, concebida em uma pessoa, ela persuade, ela convence, ela se torna um fundamento, uma evidência. Ora, a fé
é o firme fundamento das coisas que se esperam e a evidência das coisas que não se veem. Deixa-me dar um segundo exemplo. Se eu nasci em um meio cristão, evangélico, e ali estou eu sendo criado, formado no temor de Deus, meus pais imprimem essas coisas em mim, uma mãe, um pai, algum irmão mais velho, eu começo a formar minha cosmovisão e a minha cosmologia, origem do mundo, sentido da vida, a partir destes princípios cristãos. E lá vou eu para a igreja, frequentando a igreja. Mas eu nunca percebi que eu nasci um pecador. Eu entendi isso na teoria. Eu estou tentando fazer o meu melhor. E de repente, lendo a palavra de Deus, que já tinha lido tantas e tantas vezes, naquele momento em que Deus planta a fé pelo ouvir da palavra de Deus, vem um texto da palavra de Deus e te encontra lá muito tranquilo na Bíblia dizendo assim: aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Ok, peraí, como é isso? Eu vivo na prática do pecado. Em meus pensamentos, em meu coração, todo dia eu volto a esses pecados. E mais do que isso, há coisas que eu enterrei no esquecimento para não lembrar. Eu sou um pecador. De repente, pela palavra, a fé é gerada e ela começa a persuadir, a convencer. Você é um pecador. E a partir desse senso de pecaminosidade, eu sou levado ao arrependimento, porque sem arrependimento não há salvação. Você percebe como a fé opera? E há muito mais que nós podemos dizer. A mensagem da Bíblia, a palavra de Deus, ela me diz que eu sou um pecador, mas eu não gosto de ouvir isso. Eu não gosto dessa parte da Bíblia. Eu não gosto de ouvir isso antes da conversão. Isso fere o meu ego. Não é um material muito popular falar sobre o pecado, né? Se nós quiséssemos que essa igreja estivesse cheia de gente pelas janelas, é só tirar o pecado do púlpito. E ela começa a me dizer estas coisas, porque é o que ela diz. E ela te diz: olha, você é um homem, uma mulher separado de Deus por causa de teus pecados. Não importa quão bacana, inteligente, razoável, polido você seja, você é egoísta, é podre no coração e nos pensamentos, e com frequência uma pessoa orgulhosa, e sonha acordado como o grande preletor, o grande cientista, o grande ator, o grande cozinheiro. Você está sempre no palco, você é o teu Deus. A Bíblia começa a revelar essas coisas. E você possui pensamentos sujos. Você pode ser cruel às vezes e horrível com as pessoas. E você consegue enganar e trair as pessoas. E que essa é a verdade sobre você. E por isso Deus não vai te receber no céu. E Ele tem que torcer o nariz a olhar sobre você. A palavra de Deus começa a falar dessa maneira à minha consciência, e nós não gostamos nada disso. E nós bloqueamos isso na mente enquanto nós somos obrigados a ouvir. Oh, me dê a teoria da evolução. Ela me atrai mais do que ouvir essas coisas terríveis da Bíblia que me confrontam, que eu sou uma alma perdida, que eu só mereço de Deus a condenação, e Deus me rejeitará por causa dos meus pecados. E que a única esperança para mim é a misericórdia maravilhosa de Deus, que preparou um caminho de salvação. E a fé é a atitude que para diante destas verdades, percebe e diz: goste ou não goste, isto tudo é verdade sobre mim. A fé, ela persuade. Esse sou eu. Eu sou pior do que isso ainda. Eu sou um pecador. Eu preciso dessa salvação. E eu faço tantas coisas erradas. Mas agora eu encontrei algo substancial nessa Bíblia, algo que é verdadeiro, algo que diz sobre as coisas como elas realmente são no mundo e dentro de mim. Quão lógico, quão racional, quão verdadeiro a realidade. Essa Bíblia é uma régua, é um martelo, é um princípio, ela falseia toda falsa teoria, ela derruba, ela põe por terra, ela está de acordo com o que eu sinto, com o que eu vejo, com o que todo mundo é, ela tem uma resposta para tudo. Ela é fantástica. De repente eu encontro a palavra de Deus. Você percebe? A fé está fazendo suas descobertas substanciais, concretas. Por quê? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ela é a prova das coisas que não se veem. E assim que a fé opera,
Assim que ela funciona, você começa a desenvolver esta fé em Deus, lhe é dada, e pela primeira vez na tua existência você está em toque com a realidade. Antes você não estava. Antes você vivia em teorias, suposições, ideias de pessoas, e agora você está em contato direto com a realidade das coisas. Deus, o Deus que está aqui é real. Não é mais um ser lá distante e eu aqui. Ele está aqui. Ele me vê. Eu estou suspenso diante dos olhos dele. De repente a fé me traz esse realismo espiritual, esse senso real da presença de Deus. E então você descobre na Bíblia, queridos amigos, porque a fé está operando através da palavra. Você descobre coisas tão maravilhosas na palavra de Deus. O amor imenso de Deus olhando sobre um mundo que o despreza e o rejeita, homens rebeldes, mulheres rebeldes, e ainda assim preparar um meio de salvação. Se fosse eu no lugar de Deus, há muito tempo eu tinha acendido fogo, mas Deus teve misericórdia da minha vida. E você descobre que a segunda pessoa da Santa Trindade, o próprio Deus, precisou tomar um corpo e uma natureza humana, entrar no tempo e no espaço, e quando você descobre isso, você fica perplexo. E você entende a grandeza, a sujeira, a pecaminosidade do pecado, que o próprio Deus precisou vir a este mundo para pagar no lugar de pecadores, e a necessidade de punição do pecado, e o amor de Deus em resgatar pecadores, punindo em Cristo o pecado deles, porque Deus é justo. De repente você descobre Deus, que Ele é santo, e que Ele não pode varrer os nossos pecados para baixo do carpete e nos aceitar no céu como nós estamos. Nós poluiríamos o céu. De repente nós entendemos que Deus não é só amor. Antes eu achava que Deus era só amor, mas esse Deus não era o Deus da Bíblia. Deus não é só amor, querido, porque Deus não é Afrodite. Deus é Jeová, Ele é amor, mas Ele é santo, Ele é justo, Ele é reto. Ele não pode simplesmente varrer meus pecados e me trazer para dentro do céu como se Ele não fosse reto. Eu quebro a sua lei, eu desprezo a sua lei. Está tudo bem, vem cá, não importa a minha lei, eu não sou santo mesmo, isso é só uma mentira. De repente eu descubro que Deus é santo. E de maneira a me receber, tendo que me punir e me destruir no inferno, isto é, me lançar no lugar de condenação. De que maneira Ele resolveu este problema? Como Ele chegou à conclusão? Que equação Ele produziu? De que maneira a justiça e o amor de Deus poderiam estar em pé? Oh, queridos amigos, o profeta diz que o amor, a justiça se encontraram e se beijaram. Ele resolveu isto na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Deus que se fez um homem para viver aquela vida perfeita no lugar de homens tão pecadores, e pelos seus méritos abrir o caminho que conduz ao céu para pecadores, e pela sua morte voluntária e substitutiva na cruz do Calvário, pagar em meu lugar. Assim pode Deus punir, punindo em Cristo o pecador, e salvar pelos méritos de Cristo. Não é tremendo? Que mente humana jamais poderia delinear uma resolução, uma resposta como essa? Eu descubro isso, que somente a palavra de Deus faz sentido. Somente ela é justa, reta, perfeita. A fé fazendo as suas descobertas. Então você descobre coisas maravilhosas que fazem sentido absoluto à necessidade da justiça de Deus ser mantida. Então você diz, eu entendi. Este livro, ele não é um livro de histórias românticas, folclore, fantasioso, de um Deus bondoso, que tem um amor incondicional e perdoa incondicionalmente. Não, você descobre que o amor de Deus não é incondicional. E que essa era uma mentira de Satanás para te deixar no pecado, imaginando que você seria aceito por Deus. De repente você descobre que o amor de Deus não é incondicional. E é chocante. Claro que não é, querido amigo. Se fosse incondicional, porque Ele enviou o seu Filho a este mundo para morrer daquela maneira? Se fosse incondicional, porque Ele nos comanda, arrependei-vos, há sempre uma condição. Foi necessário que Jesus Cristo viesse a esse mundo. Você descobre isso e você fica perplexo. A fé é quem faz isso, pela palavra. E Cristo é a chave para a reconciliação.
E mais eu compreendo coisas que fazem sentido e são reais, são concretas, são lógicas. E então você aprende coisas que você necessita ao ler a Bíblia, que você pode ter os teus pecados perdoados, e ser salvo, e ser limpo, e ser reconciliado com Deus, e ter vida, e propósito, e sentido, e poder terminar os teus dias em paz com Deus, com a paz de Deus em teu coração, e ser recebido, e ter, antes de partir, a absoluta certeza de vida eterna. Você descobre que é possível ter a certeza de vida eterna. Diz João: essas coisas vos escrevi a vós crentes, para que saibais que tendes a vida eterna. João estava vivo quando ele escreveu, aquelas pessoas estavam vivas e em vida, eles sabiam que tinham vida eterna. Então eu posso saber que eu sou salvo. Quantas descobertas maravilhosas, quantas falsidades neste mundo e nas religiões deste mundo, e você descobre a palavra de Deus. E eu leio sobre coisas que este mundo não pode prover. O que esse mundo pode prover, no melhor das situações, coisas materiais e prazeres passageiros, títulos, honras, prazeres que passam. O mundo que se deteriora moralmente todo o tempo, o mundo que não pode transformar nosso caráter realmente. Então eu leio na palavra de Deus que Deus dá àqueles que o buscam o seu espírito e força contra o pecado e um novo caráter. E eu vejo agora este mundo como um deserto, sem direção real, sem propósito satisfatório. Ele não pode satisfazer a minha alma. Então eu vejo o problema do pecado em mim. Eu vejo o meu pecado. Eu sou esse pecador. Eu sou essa pecadora. A fé está gerando isso em mim. Antes, me chamar de pecador era chamar para briga. Agora eu digo: eu sou, Senhor, esse pecador. Eu estou vendo mais e mais, eu estou sendo persuadido daquilo que é real, verdadeiro sobre mim, sobre o mundo, sobre Deus, sobre a realidade. E eu descubro que milhões e milhões de outras pessoas também tiveram essas descobertas do Evangelho, que se elas fossem a Cristo, em arrependimento e fé, elas seriam salvas, e elas experimentaram isso, e foram salvas, e é um registro imenso de pessoas de todas as formações culturais, que foram salvas, homens de ciência, homens de política, pessoas desconhecidas, milhões e milhões e milhões de pessoas. Eu descubro isso, eu achava que a fé era o ópio do povo, e de repente eu descubro esses grandes intelectos, cientistas, políticos, juristas, que tiveram uma conversão bíblica, evangélica. Eu percebo então que a salvação é oferecida a todos, porque todos são pecadores. Querido amigo, porque a fé é vital? Porque a fé é vital na conversão? Porque a fé, querido, quando eu estou convencido de meus pecados, persuadido da realidade de Deus, da minha condenação, então veja, ela é vital, porque quando ela me convence, me persuade, então eu vou a Deus agora em arrependimento. Porque arrependimento é a porta pela qual todo aquele que deseja ser salvo, entrar no céu, deve passar. Esta é a relação entre fé e arrependimento. A fé abre os meus olhos pela palavra e me leva a um lugar de arrependimento aos pés do Salvador, onde há perdão, onde há salvação e reconciliação. Porque a fé me faz ver a realidade. Então eu descubro a realidade, que não há nenhum mérito em minhas mãos para trocar por minha salvação. Eu descubro que eu não tenho nenhum direito diante de Deus. Antes eu não dizia que sim, mas eu achava que sim. Por quê? Porque eu não sou uma pessoa tão má, claro, eu não sou aquele pecador. Eu não sou esse pecador, aquela. Claro, eu guardei a minha vida antes do casamento, eu não me sujei, e isso e aquilo, Deus, é claro, creio em Deus, estou na igreja, eu não sou um pagão. Não. A fé de repente vê a realidade, eu não tenho nenhum mérito diante de Deus, absolutamente nenhum. E por isso, a fé me leva a me dirigir a Deus com uma mão vazia de méritos para receber o tesouro da salvação. Por quê? Está aqui na palavra de Deus. Porque pela graça, o amor, a misericórdia de Deus, sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós. É um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. A fé salvadora é aquilo que me conduz ao arrependimento. Arrependimento é movido pela fé. Querido amigo, se você está persuadido da palavra de Deus nesta noite, esta é uma obra do Espírito. Não feche o teu coração para o Senhor.
Não permita que a voz de Deus passe por você nesta noite e se vá em outra direção. Não endureça o teu coração para a verdade da palavra de Deus. Ouça, creia, confesse, clame por perdão e por vida. Como eu sei que eu creio, bem, se você se arrepende, é claro, você crê, não é? Que Deus é real, que Ele perdoa. Se você se arrepende é porque você crê. Se você crê, você se arrepende. Um está ligado ao outro. Porque Deus escolhe a fé, deixa-me concluir, para a salvação de uma pessoa. Porque Ele não escolheu a esperança, por exemplo. Por que Deus não escolheu o conhecimento teológico? Aqueles que chegarem a este patamar, esta graduação de conhecimento da minha pessoa, da minha vontade, esses entrarão no reino de Deus. Os fariseus estão na ponta, são os primeiros, depois os monges. Por que Deus não escolheu o conhecimento teológico, nem a esperança, nem a caridade? Deus não escolheu a caridade. Porque a fé, deixa eu me dizer por quê. Porque a fé é humilde. A fé vai de mãos vazias a Deus. A caridade não, ela traz, olha quantas coisas eu fiz, troca pela salvação, conhecimento teológico, troca. Não, a fé é humilde. É uma mão vazia que se estende a Deus, vazia de méritos. Ela não reivindica coisas pessoais. Olha, eu fui bom, olha, eu não fui mal, olha, eu fiz um esforço. A fé não reivindica méritos. Deus tem que me receber. Eu fiz isso e aquilo, não é possível que todas as minhas obras não valeram nada. É exatamente isso que diz a Bíblia. Nicodemos, você precisa nascer de novo, apesar do teu currículo religioso. Fé aceita os termos de Deus. E quais são os termos? Arrependimento de pecados para com Deus. Fé no Senhor Jesus Cristo. A fé olha para Ele, não para si. Fé é muito mais do que emoção. A fé se entrega e se deixa, se confia no Senhor. Mas se eu disser, pastor, eu ainda tenho algumas dúvidas sobre alguns pontos doutrinários, será que eu não tenho essa fé para ir a Deus? Não necessariamente, não necessariamente, não necessariamente. Porque a fé, querido, a fé é como uma chave que abre uma porta. Bem, essa chave, ela não precisa ser de ouro, ela não precisa ser de pedra preciosa, qualquer material vai fazer o serviço, porque a função é abrir a porta. Ela não precisa ser brilhante, perfeita, gloriosa, esta fé gigantesca para receber a Cristo. Não há méritos na fé. Uma pequena fé real, com arrependimento, te leva à salvação. A fé pode ser assim. Oh, eu tenho alguns desejos carnais operando em mim. Há certos hábitos que me mantêm longe de Deus, há coisas nessa vida que me atraem. Bem, a sua fé tem alguns cantos ásperos não tratados, mas se acima de tudo ela é real, você vê a tua real necessidade de perdão e a tua pecaminosidade, então você será aceito, querido amigo, mesmo com a fé imperfeita, mesmo com a fé imperfeita. Porque o que salva não é a fé, porque não foi a fé que foi crucificada por você, foi Cristo, é Cristo quem salva. A minha fé é a minha mão vazia estendida a Ele. Você está morrendo no mar, nadando, cãibra aqui, estou morrendo, estou me afundando, só consigo gritar, vem um salva-vidas, joga a boia para você. De quem é o mérito? É seu que gritou, me salva, ou do salva-vida? Assim é a fé. Assim a fé não tem mérito algum. Por isso que Deus colocou nela o crer e arrepender-se, o poder para a salvação. A fé, querido amigo, mais importante, ela não exige justiça própria, retidão moral alguma da pessoa. Você não precisa ser um santo antes de se aproximar de Deus. Você vai com a tua lepra, com o teu fedor moral a Ele. Porque Ele salva o pecador, Ele lava o pecador. Você não precisa se santificar para depois vir a Cristo. Você vai como você está. Na tua dificuldade, na tua incompreensão de toda a teologia, se você entende a tua pecaminosidade, compreende o comando da palavra de Deus. Essa é uma fé simples. Você abraça, você vai a Cristo como um pecador convicto. Mesmo o mais vil dos pecadores pode ir a Deus pela fé e se arrepender. Porque fé
não requer nenhum mérito, nenhuma capacidade humana. Essa é a grandeza do Evangelho. É contra esta verdade que Satanás range o dente, ele constrói suas religiões para abafar esta verdade. A fé, querido amigo, a fé envolve a mente, eu compreendo, mas ela não para por ali, porque não é uma fé cultural que eu herdei de meus pais num país cristão, não é só compreender e aceitar a religião cristã. A fé, então, ela afeta o coração, eu sinto o meu pecado, eu encaro a minha vergonha, eu entendo o que Cristo fez, mas ela não para no coração, senão seria só sentimentalismo. A fé, então, afeta a vontade, essa faculdade da alma. Ela me faz levantar deste lugar de complacência e ir a este lugar de arrependimento aos pés de Cristo. Eu entendo, a fé opera, eu sou movido pela verdade e eu vou a Cristo Jesus. Ela envolve cada departamento da alma. Você crê com a mente, tuas afeições são movidas, você deseja o perdão, tua vontade é movida, você se levanta como fez aquele filho pródigo e foi e disse: Pai, pequei contra o Senhor, vivi em pecados. Fé, na verdade, como eu disse, ela não realiza nada em si mesma. Ela não perdoa os pecados, não remove a culpa, não faz uma pessoa melhor, não muda o caráter. Por quê? Por quê? Porque não é fé na fé. É fé em Cristo. É Cristo quem faz isso. Não foi minha fé, mais uma vez, que foi crucificada, senão não seja místico. A fé, ela assegura a bênção que vem de Deus. E se eu coloco minha fé somente no Senhor e respondo em arrependimento, então Ele perdoa, Ele remove a culpa, Ele salva, Ele transforma, mas sem fé, a mão pedindo socorro, vazia de méritos, não há o resgate, não há salvação. Você crê? Você já se arrependeu? Se não, porque você nunca creu. Ouça essas palavras: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então a palavra complementa: ora, a fé, ela está em mim. Eu nasci de novo agora. Ela é o fundamento, ela é o termo, ela é o selo que me garante a evidência, a prova das coisas que eu espero. Porque Deus pôs a fé em mim e me salvou. Eu sei que as coisas que eu não estou vendo, este novo céu, esta mansão celestial está garantida. A minha herança está lá. Por quê? Porque eu tenho um testamento. O meu nome foi averbado nessa propriedade. Eu ainda não vejo esse lugar celeste, mas a fé me foi dada e me levou ao arrependimento e à salvação. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E ela me faz ver a verdade, a realidade. É a prova, a evidência das coisas que não se veem. Você aprendeu sobre a dinâmica do arrependimento. Você aprendeu sobre a dinâmica da fé. O que você irá fazer agora, querido amigo? Ore ao Senhor. Se entregue a Ele. Enquanto há tempo. Enquanto você está aqui, eu fiz o meu melhor nessa noite, para não confundir algo tão simples. Mas saiba disso. Talvez, querido amigo, naquele dia, na eternidade, e eu espero que isso não tenha que acontecer, Deus tenha que me chamar para testemunhar contra você que eu lhe disse, que eu lhe expliquei, que eu urgi, e você não quis ouvir. Que não seja assim. Olhe para o Senhor Jesus, mesmo agora, confesse a Ele, se entregue de toda a tua alma, e Ele te salvará, e você saberá que Ele te salvou. Ele é cheio de misericórdias, Ele veio para salvar e não condenar, Ele está pronto a receber, Ele irá te perdoar e te salvar. Olhe para Ele com a fé que te leva ao arrependimento, à salvação, e você saberá que Ele te salvou. Cristo me dá esta autoridade para dizer isso, porque a sua palavra diz: creia desta maneira, se entregando a Ele, e Ele te salvará e você será salvo para sempre. Vamos orar juntos.